Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos na manhã de mais um domingo, o último domingo do mês, 29 de agosto. Vamos dar sequência à nossa escola dominical, no estudo dos ensinos de Jesus no Evangelho. Vamos orar. Santo Deus Pai querido, no nome santo de Jesus, nos reunimos em seu nome, Pai, mesmo de forma à distância, Senhor, de forma eletrônica. Mas estão aqui, Senhor Deus, aquelas pessoas que o Senhor quis que estivessem reunidas, vendo agora, ó Deus, essa gravação ao vivo, e co-participando, Senhor Deus, dela, e tirar dúvidas, Senhor. Leva cativo a Ti as nossas emoções e pensamentos. Eu rogo a Ti, Senhor Deus, que tenhamos contigo um tempo de qualidade. Eu oro a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, então, dando sequência, nós estamos no estudo do livro do Evangelho de João. Já tivemos algumas aulas com o professor Lucas, algumas aulas com o professor Carlos, e vamos dar sequência hoje. Aqui nós estamos aqui exatamente no capítulo 4. Se vocês estiverem aí com a Bíblia de vocês, vamos abri-las. Capítulo 4 de João. Evangelho de João, segundo João 4. Nós vamos nos debruçar hoje sobre os versículos de 31 a 38, que fala a respeito da ceifa e dos ceifeiros. A ceifa e os ceifeiros. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para aparecer melhor na transparência. Vamos lá. Muito bom. Então, como eu havia dito, nós já caminhamos um pouco, né? Já vimos aqui o prelúdio, foram 3 aulas com o professor Lucas, purificando o templo, discurso com Nicodemos, e vimos aqui a verdadeira adoração. Na sequência aqui, nós vamos para a ceifa e os ceifeiros. Como disse, vamos explorar os capítulos, os versículos de 31 a 38. E passar a nossa transparência. Muito bom. Primeiro vamos fazer uma leitura simples do texto, né? Para nos inteirar, lembrarmos o que é. Então ele diz ali: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, que a minha versão diz isso, pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, a comentar entre si, será que alguém lhes trouxe algo para comer? Desculpe aí, a minha transparência saiu aí onde você está. Será eu? Será que? Então, será que alguém lhes trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. 35. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. 36. Quem colhe, recebe desde já a sua recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Os senhores podem ter outras versões, né? É até bom, tenho para confrontar as coisas que foram faladas.
Mas vamos dar uma mergulhar um pouco nesses versículos para procurar entender o que significa esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Vamos lá para o contexto. Jesus está em Samaria. O ministério de Jesus, então, em Samaria. Os samaritanos de Sicar, herdade de José, lembram lá que Jacó dividiu a sua herança e esse território todo de terra pertenceu a José, onde ficava o Poço de Jacó, poço famoso lá, né? Do encontro do Senhor com a samaritana. Bom, o nosso trecho aqui, João 4, 31 e 32, os dois primeiros versículos, né? Os discípulos, por sua vez, estavam insistindo com Jesus para que ele comesse do que ele tinha acabado de trazer da cidade. Os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Enquanto isso, Jesus ficou ali e travou aquele discurso, aquela fala com a samaritana. Vocês devem lembrar-se disso, eu creio, porque isso aqui já foi passado e explorado várias vezes, né? Então, muito provavelmente, Jesus ali ainda continuava com sede e com fome. Nós vimos no versículo 7 aí que ele se dirigiu a samaritana e disse: tenho sede. Ele provavelmente ainda estava com fome, porque não havia comido nada. Então, aparentemente pensando na conversa que ele acabara de ter com aquela mulher samaritana, eu deduzo isso. Ele decide utilizar uma circunstância para ensinar os seus seguidores algo sobre as suas próprias prioridades, né? Quais são as prioridades de Jesus? Então, tenho algo para comer que vocês não sabem. Então, há um contexto nesse texto aqui e um paralelo que Jesus fazia entre o mundo físico e a realidade espiritual. E isso era difícil para os discípulos entenderem, ou para os seus as pessoas que participavam do diálogo de Jesus entender essa questão que Jesus dizia. Então, entre eles, né, eles confabulavam, mas espera aí, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Que comida é essa? Então, Jesus normalmente fala em termos do mundo físico para ensinar diferentes realidades do mundo espiritual invisível. Isso é comum no Evangelho de João. Nós já vimos 3 capítulos aí, vamos continuar a ver o Evangelho de João e vocês vão perceber isso. O argumento, então, ele se move na forma de um mal-entendido. Os discípulos de Jesus pensam em algo, um alimento literal. Pensam, então, no mundo físico, comida física. Isso é muito rapidamente, né? A mulher samaritana, ela também pensou em água literal. Quando Jesus disse a ela, né, olha, se beberdes a água que eu te der, né, você não vai ter mais sede. Se a excursão dos discípulos para a cidade era para comprar comida, e agora Jesus declara que tem um alimento que eles não conheciam, eles imaginam conforme eles raciocinam, porque uma outra pessoa trouxe comida para eles. Então, ele pensa exatamente na questão do versículo 33. Ele não faz a correlação entre o mundo físico e a realidade espiritual. A mesma coisa nós podemos ver para a mulher samaritana. Se voltarmos um pouquinho ali no versículo 15, 4, 15. Ela pede: Senhor, quero essa água, me dá essa água para que eu não tenha mais sede. Então, as palavras de Jesus são tomadas literalmente, e ela não se não compreende, assim como Nicodemos também não compreendeu o nascer de novo. Nós vamos encontrar, então, no estudo desse evangelho, com frequência essas falas de Jesus em termos do mundo físico e visível. Então, ele vai entrar em alguns detalhes como nascimento, água, pão, o seu corpo, luz. Então, nós vamos ver essa correlação mundo físico, realidade espiritual.
Então, beber água viva, comer o pão da vida, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, andar na luz e ter luz, permanecer em Jesus e em sua palavra. Eu correlacionei aqui do lado direito alguns versículos que depois vocês poderão consultar. Mas isso será algo que estará presente durante todo o livro de João e que nós precisamos entender, assim como. Dando sequência aqui no capítulo 4, versículo 34, que é o próximo nosso, Jesus aborda uma questão aqui da ceifa e ceifeiros e de colheitas, né? Então, grande é a seara. Então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Grande é a seara, poucos os ceifeiros. Estou fazendo aqui um contexto com os outros evangelhos, Mateus e Lucas. Muito bom. Nós vamos ver aqui o seguinte. Para que essa ceifa se faça, então nós vamos ver a função dos ceifeiros e a ceifa. Para que isso se faça, os trabalhadores devem ser pedidos a Deus. Depois vocês confiram em Mateus 9:38. Jesus olha e vê aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. E, em virtude do desamparo e da necessidade deles, Jesus incita os seus discípulos a rogarem para que o Senhor mande trabalhadores para a seara, pois muitos estão prontos para receber as boas novas do reino. E aqui nós já podemos adiantar parte da aplicação, que vai ser o final da nossa aula, né? Só para aproveitar o gancho aqui. Orar ao Senhor da seara é uma oração que é tão urgente hoje quanto era os discípulos de Jesus quando eles ouviram essa palavra. Orem ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, porque grande é a seara, muito trabalho há a se fazer e poucos são os trabalhadores. Grande é a seara e poucos os cearenses, né? Diria o Klebinho, o pastor Kleber, né? O Kleber, nosso promotor de justiça. Os trabalhadores devem ser chamados pelo Senhor. Ainda fazer uma correlação aqui, Mateus 10:1 e Atos 23:2. O Senhor escolheu os seus discípulos e os comissionou, ou seja, o trabalho é do Espírito Santo de Deus. Então, os ceifeiros devem ser pedidos a Deus, devem ser chamados pelo Senhor, chamados por Deus. Assim como eles são chamados, eles são capacitados. Então, eles são capacitados pelo Senhor. O próprio 10:1 fala, e nós recorremos também a Isaías 6, 7, 8. Eles devem ser enviados pelo Senhor. Então, vejam bem. Orados e pedidos a Deus, chamados por Deus, capacitados por Deus e enviados por Deus. Ele é o Senhor da seara. Ele é o Senhor da missão. Então, os homens não podem ir por si próprios. Eles precisam ser reinvestidos da função, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus. Para que eles possam, na sequência aqui, então, cumprir o objetivo deles, que é os trabalhadores devem ganhar almas. Provérbios 11:30, vejam pois isso lá. A vida do justo conduz à bênção não apenas para si mesmo, mas também dá o fruto ao que ganha as almas, no sentido de tirá-las do caminho que termina em morte. Todos nós somos como ovelha desgarrada. Estamos caminhando como se fosse uma fila indiana, descendo escada abaixo, rumo ao inferno. E é a missão do Espírito Santo nos tirar dali, convencer-nos do pecado e do juízo. E nós somos usados como instrumentos para isso. Então, a nossa missão
O dar fruto é ganhar almas. Os trabalhadores devem testificar em toda oportunidade. Isso foi dado aqui uma instrução de Paulo a Timóteo, falando exatamente a respeito disso. Então, Paulo exorta o pequeno pastor Timóteo, né, sobre a fidelidade na pregação do Evangelho. É uma admoestação que nós vamos verificar lá, eu constei aqui, que é feita com 5 verbos no modo imperativo. Então, ele diz: pregue a palavra, proclame as boas novas do Evangelho de uma maneira abrangente e biblicamente fundamentada. Pregue. Na sequência, nós vemos um outro verbo aqui: insista. Insista, quer seja oportuno ou não, sendo ou não conveniente. E aí, na sequência, nós vamos ver 3 outros verbos que vai somar e chegar aí a soma de 5, né? Ou seja, corrija, repreenda e exorte. Significa comunicar tudo que está nas Escrituras: doutrina, instrução, correção, encorajamento. Também, exortando aqui a Timóteo, orientando a Timóteo, ele fala que os trabalhadores não devem se enredar com as coisas dessa vida. O bom soldado de Cristo trabalha na exigência de um desejo único, um desejo de agradar a Deus. Alguém que o alistou. Esta é uma das formas de se mensurar o seu amor por Deus. É o amor do Senhor em prática. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa na igreja, ou mesmo a um leigo, a respeito do que Jesus sintetizou nos 10 mandamentos, você ama a Deus? A resposta vai ser automática. Todos dirão que sim, amam. Tá bom, mas o que é amar a Deus, né? Você atende aos interesses de Deus, a pessoa que ama, obedece. Então, você sabe quais são os interesses de Deus e você trabalha para os interesses de Deus. Quais são os interesses do reino de Deus? Você está alinhado a isso? Os trabalhadores devem estar prontos para sofrer a causa de Jesus, sofrer a causa de Jesus. Então, depois vocês confiram Mateus 10:16. Prudência e simplicidade para caminhar no meio de lobos. Essa foi uma instrução para a missão a longo prazo no mundo. Isso é diferente. Jesus deu uma primeira missão aos discípulos para que andassem em território pátrio. A primeira missão que ele deu depois aqui desse episódio de Samaria, ele despachou os discípulos e ele deu orientação que fossem à casa de Israel. Então, Jesus, o Deus onisciente, prepara os seus discípulos para a caminhada fora da casa em território gentílico, estrangeiro, com as consequentes perseguições que inevitavelmente acompanhariam essa missão. Então, quando ele deu a primeira missão, vá à casa de Israel. Bom, a casa de Israel não vá ao território dos gentios, né? Pregue o evangelho, fale das boas novas. Agora, aqui ele está dando uma missão para que eles vá em outros campos, né? E ele já, óbvio, né? Jesus, quando olha para um cenário, ele vê presente, passado e futuro. Assim, então, ele pode verificar exatamente o que ia acontecer e orientar as pessoas de como proceder. Continuando dentro daquilo que Jesus coloca, né? Da maneira que ele fala, né? Nós vimos nos primeiros evangelhos lá, ele falando a respeito usando parábolas. Aqui ele não usa parábolas, mas o diálogo dele, ele sempre correlaciona algo do reino físico com o reino espiritual. Então ele diz assim, no próximo versículo nosso, que é o 35, né? Levantai os olhos e vede as terras. Ora, nesse trecho, né, da perícope ou da passagem, do trecho nosso,
ao entendimento e detecta um dito meramente proverbial, justificando por uma prosa rítmica. Então, Jesus faz uma correlação, reino físico com o reino espiritual. Né? Então, 4 meses mais e depois a colheita. Então, Jesus, portanto, ele está dizendo, olha, você semeia, né, a semente germina, cresce e até chegar à colheita há um período de tempo. Então, Jesus diz para eles e relaciona esse fato do reino físico com o reino espiritual. Vocês acham que deve existir um certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Mas eu digo a vocês que eu acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Já está acontecendo. Ou seja, ele provavelmente disse isso se referindo à mulher samaritana e ao povo de Sicar. E a mulher já não estava ali. Ela tinha saído para ir buscar as pessoas. Então, para Carson, né, ele está realmente fazendo essa colocação proverbial, né? Essa prosa rítmica. Ele está dizendo assim, olha, eu já semeei e já vou colher. Agora, não há esse tempo, né? No reino físico, semeadura e colheita. No reino espiritual, a vinda de Jesus já é a colheita, já é o início para a colheita. Nós vimos, né? Esse período de semeadura e colheita não existe lá. Né? Muito bom, vamos lá. O que nós precisamos entender, né? Coisas que acontecem de forma paradoxal, ou seja, simultaneamente, ao mesmo tempo. A ceifa dos crentes está sendo feita agora, já, no reino de Deus. O mundo na visão de Jesus. Como Jesus vê o mundo, né? Então, olha só. Aí, lá em Mateus 9:38, nós vamos dar uma avaliada nisso aqui dentro do contexto também de João, nessa passagem. Como um deserto de pessoas aflitas e exaustas, são desgarrados como ovelha sem pastor. Então, imagine a figura das pessoas no mundo, né? Desorientadas, cada uma para um lado, cada uma buscando os seus próprios interesses e não se preocupando com o todo. Nós vemos muito isso em cidade grande, principalmente. Jesus vê e olha o mundo como uma seara madura para a ceifa, mas com poucos trabalhadores. Acabamos de abordar esse aspecto aí. Uma série de perguntas retóricas, Paulo faz aqui, né? Romanos 10, 14 e 15, né? Ele faz uma série de perguntas, ele aborda a sucessão dos acontecimentos necessários para que uma pessoa seja salva, né? O que precisa para que essa pessoa seja salva? As pessoas somente invocarão a Jesus para que a salves se crerem que ele o pode fazer. Jesus pode salvar? A fé em Jesus Cristo não pode existir sem conhecimento sobre ele. Quem é Jesus? Somente se pode ouvir sobre Cristo quando alguém proclama a mensagem salvadora. Quem está proclamando? A mensagem sobre Cristo não será proclamada a menos que alguém seja enviado para fazer. Quem o Senhor enviou? Lembra da transparência anterior? O Senhor precisa capacitar e enviar. O Senhor olha para o mundo e Jesus vê o mundo como um grande hospital. Depois, mais tarde, querendo, vocês pesquisem em João, no capítulo 5, de 1 a 15. Aqui eu pus uma figura do tanque de Betesda. Existia uma lenda, né? O mestre Lucas já falou a respeito disso, de um anjo que agitava as águas. Na verdade, não existia anjo nenhum. Então, Jesus cura um paralítico enfermo,
que estava ali já há 38 anos. Naquela época, pessoal, isso era uma idade superior a que muitas pessoas viviam. Jesus é a cura de todos os males. Então, não importa qual. Se ele é mal físico, se ele é mal de alma, se ele é mal de espírito. Jesus é a cura para todos eles. Enfermos, leprosos. Naquela época não havia cura. Então, existiam enfermos, cegos, coxos, paralíticos físicos. Hoje, as nossas igrejas, nós temos enfermos, cegos, coxos e paralíticos espirituais. Não é só no mundo, não. Dentro da igreja também há pessoas assim. Existe uma lepra espiritual. E hoje, a cura. Na época que nós abordamos lá, no primeiro item, aqui não havia cura. Leprosos, fisicamente falando, né? Jesus curou. E a lepra espiritual, Jesus cura também. Muito bom. Nós precisamos também tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com essa ceifa, com o joio que está ali. Cuidado com o joio. Vamos lá. O semeador saiu a semear. Mateus 13, 3. Está nos 3 evangelhos sinóticos. Jesus fala a respeito dos tipos de solo e fala a respeito do papel do semeador. Então, isso nós vamos ver na parábola do semeador, e Jesus profere a parábola e fala a respeito dos tipos de solo, explicando o seu propósito, a contar com parábolas, e depois interpreta. Independente do tipo de solo, o papel do semeador é semear. Então, nós não temos que jogar a semente e ficar esperando que ela germine. O germinar da semente é um segredo que Deus tem. Nós não podemos chegar lá, coloca a semente no solo e fica descobrindo para saber se ela vai ou não germinar. Nós não temos que estar preocupados com esse tipo de solo. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Ele sabe onde a semente cai e onde se faz germinar a semente. Nós precisamos ter cuidado com o joio que vem misturado. Né? Então, Deus permite que os crentes e os descrentes vivam juntos no mundo até que venha o juízo final. A parábola do joio descreve a atividade do reino de Deus no mundo, e não dentro da igreja. Então, veja bem, o Wesley diz a respeito de espalhar a santidade bíblica, né? Onde é que nós vamos espalhar a santidade bíblica? Dentro da igreja? Não, não é isso que ele diz. Espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. Os inimigos do reino, joio, sempre coexistirão com os filhos do reino, que é a boa semente. Nesta era, temos que estar cientes disso. Muito bom, pessoal. Vamos lá para a ceifa. Isso é o início da era messiânica. Então, nós vimos na transparência anterior que Jesus faz uma correlação sobre a semeadura e a ceifa. O início do ministério de Jesus foi exatamente o início da era da ceifa. O que colhe já recebeu do seu trabalho a recompensa. Os frutos são as pessoas que se tornam seguidoras de Jesus. Então, aquelas pessoas para quem você discipula, para quem você prega o evangelho, se tornam seguidoras, esses são os frutos. Então, frutos para a vida eterna. Até esse ponto, o semeador ainda não foi mencionado, ele está falando de ceifa. Essa última parte do versículo, do 36, entretanto,
estende a metáfora da agricultura em duas novas direções. A primeira traz à mente a promessa escatológica de Amós, lá em Amós 9:13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa a uva virá logo após o que lança a semente. Então, era escatológica da semeadura e da ceifa. O que ele estava dizendo aqui? O indivíduo que pisa a uva excede o que lança a semente. Isto descreve a abundância e a prosperidade da nova era. Aqui Jesus anuncia que está dando início à era messiânica, na qual a semeadura e colheita acontecem ao mesmo tempo. Tanto o que semeia quanto o que colhe transbordam em alegria. Essa alegria provém de vermos outros vindo para a fé. A alegria de vermos filhos sendo gerados. A vívida imagem anuncia a bênção da miraculosa e incessante fertilidade e prosperidade. Jesus, portanto, pode estar dizendo aqui, querendo dizer aqui, que a era escatológica raiou em seu ministério, no qual a semeadura e a ceifa estão vindo juntas, na colheita do fruto. Quem é esse fruto? A comunidade messiânica. Muito bom. Na ceifa, há um tempo para a ceifa, né? Esse tempo de ceifa, ele lembra a fidelidade de Deus. Pois consultem lá Gênesis 8:22. Enquanto houver terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Essa era de ceifa, ela testifica a grande bondade de Deus. Está lá em Salmos 65, 11 e 13. O Senhor faz a terra produzir com abundância. A germinação da semente é um mistério de Deus para nós. Né? Como eu disse, você não pode semear e depois ficar descobrindo para saber se a semente germinou ou não. Né? É um tempo de luta e trabalho sério. Está lá em Mateus 9, 37 e 38. Depois vocês consultem. Grande é a seara, poucos trabalhadores. Devemos orar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. É uma luta de tempo sério. É um tempo de grande alegria também, né? Então, Jeremias, né? Nós vimos lá, ou melhor, Isaías, tempo de grande alegria. Nós vimos em Isaías 9:3 e em Salmos 126, 6. As alegrias da paz abundante e da vitória militar. Isto é, plenitude de alegria. Quem semeia chorando colhe os júbilos dos seus feitos. É uma pregação séria para os perdidos. Jeremias aborda isso, né? A questão do Senhor ser trocado por ídolos, né? Demonstra desamor e a devoção leva o Senhor à ira. O Senhor é trocado por ídolos. Cuidado com contendas. A devoção a ídolos leva o Senhor à ira. E a devoção a homens gera contendas. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2, né? Os coríntios estavam exibindo uma arrogante devoção um ao outro, a um dos três, né? Os três pregadores itinerantes, missionários que passavam por lá. Ser conhecido de vocês aí, né? Dividindo em facções com base em quem havia sido batizado. Paulo os exorta. Não existe Paulo, não existe Apolo, não existe Cefa. Né? Colheita de Cristo. Jesus é gerador de vidas. Vamos lá caminhar? Então, pessoal, estamos chegando no final aqui. O nosso versículo vai até o 38. O 37, então, diz: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Então, os outros que trabalharam são Jesus e os seus antecessores, especialmente João Batista e os seus seguidores. Mas, em um sentido mais amplo, se eu for pensar mais amplamente, todos os escritores e profetas do Antigo Testamento.
Os seguidores de Jesus são beneficiários da obra dele e colherão os frutos. Somos nós, né? Desse trecho, nós podemos tirar uma lição. Carson fala a respeito da diversidade dos dons, uma referência à unidade de vida e diversidade de dons que entram no produto de uma boa colheita. Um semeia, o outro colhe. E o trabalho de ambos, do semeador e ceifeiros, são essenciais. O semeador trabalha em antecipação do que está por vir. O ceifeiro nunca deve esquecer. Veja bem, nós estamos em época de colheita. Isso desde Jesus, lá na beira do poço de Jacó. Os discípulos foram enviados para ceifar onde eles não haviam semeado. E nós precisamos ter humildade para ver isso aqui. Temos que ter essa humildade. Nós nunca devemos esquecer que a colheita que nós desfrutamos, né, ou os discípulos desfrutaram, é fruto do trabalho de uma outra pessoa. Então, aqui ó, entra no provérbio, né, um semeia, o outro colhe. Isso é muito certo. Aplica-se aos discípulos de Jesus que foram enviados para colher aquilo pelo que eles não tinham trabalhado. E hoje mesmo, às vezes, acontece. Continuam pessoas semeando e pessoas colhendo. Isso é algo que é constante. Agora, quem é que semeou e quem está colhendo? Então, eu não posso chegar num lugar, começar a colher em abundância e achar que eu sou o cara. E que aquele que me antecedeu, na verdade, não fez nada porque não deu frutos. O semeador também entra na relação. Nós vamos ver aqui que Jesus é semeador e é a semente. Os cristãos que têm meditado sobre o Evangelho de João, como um todo, nós vamos chegar no final de tudo isso numa conclusão, que Carson fala aqui. Eles acham difícil não pensar em Jesus como alguém que fez o trabalho duro, porque ele não é só semeador, mas também a semente. O grão de trigo caiu no solo e morreu, produzindo muitos frutos. E ele mesmo disse, se o grão de trigo não morrer, ficará só. Então, Jesus é o exemplo que nós devemos seguir, né? Semear e colher. Muito bom, amados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa aula. Vamos passar aqui para a aplicação. A nossa vida é um eterno semear e colher. Então, o ceifeiro e a ceifa. As nossas palavras, gestos e atos são sementes. O corpo fala. Então, nós devemos ter postura e sabermos como nós agimos. A ceifa-se aquilo que se semeou. Depois vocês confiram lá, Paulo aos Gálatas 6, 7. E a ceifa, ela é recalcada, abundante. Evangelho de Lucas 6:38. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isso significa que você semeia uma semente, eu pego uma semente de manga, nasce um pé de manga, depois germinar e crescer, e eu vou colher várias mangas. Isso é que é ser recalcado, abundante. Então, eu colho com abundância aquilo que eu semeei. Eu coloco lá na terra 1 grão de milho, 2 grãos de milho, vai nascer um pé de milho com algumas espigas, e cada espiga vai ter vários grãos de milho. Isso é que é ser recalcado, abundante, transbordante. Nós temos uma reflexão aí no livro de Provérbios, né? Diz o que semear a perversidade vai colher males, né? Com a vara da sua própria indignação será extinto. O que Jesus fala aos frutos? O que Jesus fala aos frutos da colheita? Certa feita, numa das pregações, eu pedi para o pessoal abrir a Bíblia.
no livro de Atos, eu inventei lá, o Atos 29, eu inventei um versículo, porque na verdade não existe. Atos vai até o capítulo 28, encerra no capítulo 28. E ali também não são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo continua trabalhando, ele não parou. Então, o que Jesus fala aos frutos da colheita? Você é fruto da colheita. Ele deixa, então, uma missão, lá em Mateus 28, 18 ao 20, a grande comissão. Ide e fazer discípulos. Muito bom, mas o que é fazer discípulo? Né? O que é o fruto de uma árvore? O que é o fruto da mangueira? Eu planto lá uma semente de manga e eu vou colher manga? Não. Fazer discípulo, o fruto da manga é um pé de manga. Então, o discípulo ele tem que ser acompanhado, tem que ser discipulado. Ah, não é somente, eu fui lá e ganhei almas para Jesus. Não, não é somente isso. Não basta isso. Né? Isso vai além. Você precisa fazer uma outra pessoa tal qual você é. Não como simplesmente, não, ele veio à igreja, tal, aceitou Jesus e acabou. Não, precisa caminhar com ele. Qualquer que seja a referência que for dada a respeito do ceifeiro cristão, com justiça, ele jamais pode esquecer qualquer ceifeiro. O sucesso na colheita normalmente depende da obra daqueles que vieram antes. E naquelas raras instâncias em que semear e colher parecem andar de mãos dadas, isso só é uma prévia das bênçãos escatológicas que ainda virão. Então, nós nunca podemos achar que somos suficientes, né? Não precisamos de ninguém, que está tudo certo, que nós somos o cara, nós fazemos e pronto. Não. Na verdade, nós estamos sempre semeando e sempre colhendo. Nós, nessa visão escatológica, nós voltaremos ao status de Adão. Adão foi criado eterno. Adão não foi criado para morrer. Depois da queda, houve essa sentença. Deus avisou antes. Né? Então, nós voltaremos ao estado eterno. João 10, 7 e 9, ele vai colocar uma questão de eternidade. Todos nós seremos eternos. Agora, o problema é onde você quer passar a eternidade. Você quer viver a sua eternidade em que lugar? Com Jesus ou sem Jesus? João Batista, Jesus diz aí em João 10, 7 e 9 que ele é a porta. É uma das coisas que Jesus usa, né? A comparação, eu sou a porta. João era maçanita, veio antes dele. Então, ele é precursor. Jesus é porta e ele diz que está à porta, em Apocalipse 3:20. É um cavaleiro. Né? De que lado da porta que você está? Ele fala, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e você ceará comigo. Mas ele está do lado de fora, ele está batendo. E você? Está de que lado? Você o deixou entrar ou ele está fora? O lado de fora é o do anticristo, é o joio. O lado de dentro é o lado de Jesus, o trigo. Você tem o livre-arbítrio e você pode escolher o lado que você vai estar. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade de escola dominical. Vamos orar e após a oração, essa matéria foi gravada, vocês vão poder tirar dúvidas, então, com o mestre Lucas e com outros professores que vão estar aí presentes assistindo isso que foi enviado gravado. Pai querido, Deus amado, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado, Senhor, por nos capacitar a levar a sua palavra, Senhor, a levar esse trecho do Evangelho de João,
capítulo 4, Senhor, do 31 ao 38. Mergulhamos aqui, Senhor Deus, não foi um mergulho profundo, mas um mergulho que pode abrir o nosso entendimento, Senhor Deus. Que isso tenha ficado como semente no coração de cada pessoa que o Senhor quis que estivesse aqui e que estivesse ouvindo. E que isso possa frutificar, ó Deus, e cumprir aquele que é o seu propósito. Eu oro a Ti no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos e que vocês tenham um excelente culto. Dúvidas poderão ser tiradas, então, agora, a partir de fim dessa apresentação. Muito obrigado a todos.